Olá, irmãos! O mundo inteiro crê em Deus. Este Deus que está em todas as religiões. Este Deus que tem diversos nomes. Yahu, Elohim, Javé, Jeová, Deus, Senhor, enfim, este Deus que tem diversos nomes. Irmãos, pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não dá frutos ruins, e uma árvore ruim não dá frutos bons. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. De uma mesma boca não pode proceder bondade e crueldade, amor e ódio. Irmãos, pelos frutos se conhece a árvore. Vamos analisar os frutos deste Deus que está em todas as religiões, que o mundo inteiro crê, e vamos analisar os frutos dos servos deste Deus, esses servos que o mundo inteiro e todas as religiões vê como verdadeiros profetas. O mundo inteiro idolatra este Deus do deserto, este Deus Israel. E o mundo inteiro, todas as religiões, idolatram esses servos deste Deus. Muitos pensam que este Deus Israel, este Deus do deserto, é o nosso Pai que está nos céus. Muitos pensam que estes profetas, Moisés, Elias, Davi, Salomão, Jó, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, muitos pensam que esses profetas são verdadeiros, mas é pelos frutos que se conhece a árvore. Vamos analisar os frutos deste Deus e desses profetas que o mundo inteiro crê. Em Gênesis, capítulo 38, versículo 7, Deus mata Er. Em Gênesis, capítulo 38, versículo 10, Deus mata Onaã. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 23, Deus ameaça matar o filho do rei do Egito. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 5, Deus quis matar Moisés. Em Êxodo, capítulo 7, versículo do 18 ao 21, Deus mata os animais dos egípcios com uma doença terrível. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 25, Deus manda chuva que mata pessoas, animais e destrói toda a plantação dos egípcios. Em Êxodo, capítulo 12, versículo do 29 ao 30, Deus mata os primogênitos, desde o filho do rei do Egito até a primeira cria dos animais. Em Levítico, capítulo 10, versículo 3, Deus manda um fogo que mata 2 homens. Em Números, capítulo 11, versículo 33, Deus castiga o povo com uma doença terrível e mata muitas pessoas. Irmãos, quem é que mata? Quem é o homicida? Quem é o assassino desde o princípio? É o diabo, irmãos. João, capítulo 8, versículo 44. Irmãos, quem manda descer fogo do céu não é o Pai. Em Lucas, capítulo 9, versículo do 51 ao 56, ali o Messias repreende os discípulos, pois os discípulos queriam mandar descer fogo do céu. Porém, Messias repreende os discípulos severamente. Messias diz a eles: vós não sabeis de que espírito sois? Ou seja,
Vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque, irmãos, o Espírito da verdade produz bondade, amor, paciência, delicadeza, piedade com o próximo. Irmãos, Messias termina dizendo: o Filho do Pai não veio para destruir os homens, e sim para salvá-los. Irmãos, todos aqueles que vieram antes do Mestre são ladrões e salteadores. Eles são ladrões, salteadores. Mataram, roubaram e destruíram. Analise os frutos do Deus dos servos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, Eliseu, Moisés. Analise, irmãos. Irmãos, este Deus que o mundo inteiro crê, este Deus que está em todas as religiões, que se chama Yahu, Javé, Jeová, Elohim, Deus, Senhor, enfim, este Deus do deserto, esse Deus de Israel, esse Deus de Moisés, Elias, Salomão, Davi, Josué, Abraão, este Deus, irmãos, é o próprio diabo, não é o Pai, irmãos. O Messias disse que tudo aquilo que o Mestre fez foi o que ele viu o Pai fazendo. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Vejam só, irmãos, é por isso que o Messias disse a Felipe: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê eu vê o Pai, ou seja, quem vê os frutos do Mestre, vê os frutos do Pai, irmãos. Quem vê os frutos do Mestre, quem vê as atitudes do Mestre, as ações do Mestre, vê as ações e atitudes do Pai. O Pai nunca matou, o Pai nunca castigou ninguém, o Pai não é assassino, o Pai nunca pediu sacrifício de animais, o Pai nunca foi cruel, o Pai nunca foi vingativo, irmãos. Este Deus de Israel se passou pelo Pai e continua se passando pelo Pai, mas não é o Pai. Irmãos, todos os frutos do Mestre foram frutos bons. Todos os frutos deste Deus de Israel foram frutos ruins. Como é que esse Deus de Israel é o Pai do Messias, se os frutos do Deus de Israel e os frutos do Mestre são opostos? Não são iguais. Os frutos do Pai do Messias são iguais. O fruto do Deus de Israel e os frutos do Messias não são iguais. Então aquele Deus de Israel não é o Pai do Mestre, irmãos.